Tudo começa quando Leonardo está furioso porque Alma o enganou e fala que é um imbecil, mas Ângela diz que isso não é verdade e que ele é um homem que quer formar uma família, mas Leonardo está furioso e garante que vai se divorciar dela e que vai responder por sua filha, mas que não quer ver ele nunca mais em sua vida. E então Ângela manda ele ficar tranquilo e diz que sempre vai estar ali para ele, e então os dois se abraçam. Enquanto isso, Clara fala que não acredita que Dario tenha machucado tanto, mas ele fala que fez tudo por amor, e espera que um dia ela possa perdoar ele. Mas Clara deixa claro que não vai perdoar, e então ele coloca o anel em cima de uma planta e depois vai embora. E Clara pega e fica triste. No hospital, Estrela acorda e pergunta por que está no hospital, e Ed conta que a encontraram e ela desmaiou, e então levaram ela às pressas para lá. Mas Estrela fica chateada e fala que eles não procuraram por ela, mas Oscar diz que isso não é verdade, e Ed fala que eles não deixaram de procurar por ela em toda parte. E então Estrela fica contente e diz que eles são os melhores pais postiços que ela poderia ter. Oscar fala que Ed é o pai postiço dela e que ele é só um amigo, e então a menina diz que tudo bem e quer saber quando vai sair do hospital, e Ed fala que em algumas semanas, e que precisa esperar ela se recuperar. E então Estrela agradece e abraça ele. Por outro lado, Samantha manda uma mensagem mandando Oscar ir até ela para subir as publicações nas redes sociais com urgência. E então Alma chega contando que Leonardo descobriu que a depressão dela é mentira, e diz que Gerardo a demitiu, e então a Patricinha fala que ela está na sua equipe, e faz uma ligação para resolver isso. E nesse meio tempo, Sebastião está na sala de Dario, quando ele chega e pergunta quem deixou ele entrar, e o garoto fala que não pediu permissão. E então Dario pergunta o que ele quer, e Sebastião manda ele se afastar de Clara, e fala que tem uma mão boa para dar na cara dele, mas Dario diz que não quer confusão, e Sebastião fala que não entende o porquê ele deixou ela plantada, mas Dario diz que não deixou, e que foi até lá dizer que não se casaria com ela, porque sabe que ela pode ter outras oportunidades na vida, e diz que sua vida mudou muito após o amor de Clara. E então Sebastião fala que errou muito em pensar mal dele, e Dario garante que não é o mesmo homem de antes. Samantha vai até a sala de Gerardo e fala que Alma vai continuar na empresa, e Gerardo fala que a decisão já está tomada. Mas a Patricinha fala que ela vai sim continuar e que não vai ser expulsa por causa de um mal-entendido. E então ele fala que a filha se converteu em um monstro e por isso ela está daquele jeito. Então a Patricinha não fala nada e vai embora. No esconderijo, Félix e Valdomiro conversam sobre o ferimento dele, e Valdomiro pergunta se ele quer ir ao médico, mas Félix diz que não e garante que está bem, e fala que está pensando em Jerônimo e diz que trabalhar com Samantha pode ser uma boa ideia. Na cadeia, Gerardo visita dela e conta que Ramon foi baleado. E ela fica horrorizada querendo saber como foi isso, e Gerardo fala que eles estavam chegando para levar ele à delegacia, quando um carro parou e dispararam sobre ele. E então Adela quer saber quem pode ter feito isso, e Gerardo diz que pesquisou e que Ramon é um homem bom, e que não tem inimigos, muito menos na cidade. E fala que o mandante disso não quer ver ela fora da cadeia, e Adela fica apavorada, e então Gerardo diz que não queria acreditar, mas acha que a responsável por isso é Samantha.
por causa de todas as ameaças que fez a Ângela e a ela. Do outro lado da cidade, Samantha está querendo saber de Jerônimo aonde Ramon foi parar. E ele fala que no hospital Verga ele não está porque já procurou saber, e acha que ele deve ter se assustado e ido embora da cidade. Mas Samantha fala que precisa saber disso, porque não está de brincadeira, e Jerônimo garante que eles estão procurando. E ela fica assustada e pergunta quem mais sabe disso. Jerônimo fala que pediu para uma pessoa matar ele, porque não é assassino, e então Samantha quer saber quem é, e ele conta que é Félix, o marido da antiga empregada de sua casa, e então Samantha surta e fala que ele é um idiota, e que agora mais pessoas sabem que ela está por trás disso. E diz que se ela for descoberta ele está ferrado, mas Jerônimo fala para ela não o ameaçar, porque sabe muitas coisas sobre ela, e que ela tem mais o que perder que ele, e então vai embora deixando a Patricinha irritada. Por outro lado, Leonardo e Ângela se aproximam de Luz e Abel, e Léo explica que Abel tem uma infecção, e que não poderão fazer o transplante, e então eles ficam apavorados e falam que Pablo não pode esperar, mas Ângela explica que pode ser pior se fizerem o procedimento, e Léo fala que essa infecção pode demorar uns 15 dias para ser totalmente curada, e que eles precisam rezar para Pablo resistir até lá. Enquanto isso, Gerardo está lamentando com Adela sobre o que Samantha se transformou e garante que fez de tudo para ela ter uma vida diferente da que ele teve, mas se sente culpado porque agora ela é esse monstro. Mas Adela fala para ele não sentir assim, e garante que ele e Beatriz fizeram tudo o que estava ao alcance deles, e que é um ótimo pai independente das escolhas de Samantha. No hospital, Dario e Hélida levam Josué para Ângela e Álvaro, e então ela fica emocionada de estar com o seu filho nos braços, e diz que ela e seu pai o amam demais. E Álvaro concorda dizendo que eles vão fazer de tudo para ele ser muito feliz, e então Dario e Hélida saem do quarto. E em seguida Leonardo passa no corredor e vê os dois babando por Josué e fica entristecido. Em uma praça, Clara chega para pegar seus cadernos com Sebastião, e ele conta que foi falar com Dario, e ela quer saber o porquê ele está se metendo em sua vida. Mas Sebastião fala que ele realmente a ama, e que agora entende que ele não se casou para ela não perder sua juventude. E Clara fala que ele já comprou as mentiras de Dario. Mas Sebastião garante que não e diz que ele pareceu super sincero. Mas Clara diz que não importa, e que Dario partiu seu coração e não quer saber nada dele. Gerardo chora e fala que não vê a hora de Adela sair daquele lugar para os dois se abraçarem e se beijaram todos os dias, e que eles podem viver em um lugar pequeno, e que nada mais importa a não ser a presença dos dois juntos, e Adela fica emocionada. No hospital, o juiz faz o casamento de Pablo e Luz na frente de vários funcionários do hospital, e então eles se beijam, e em seguida Luz joga o buquê para Ângela pegar e todos comemoram. Algumas semanas depois, Alma lamenta com Mirta que Leonardo não está mais no apartamento, e que manda dinheiro para ela comer e pagar todos os seus gastos, mas que não quer nenhuma relação com ela, e Mirta fala para ela se acalmar. Mas Alma diz que não pode porque sente que Ângela finalmente conseguiu tirar ele dela, e diz que Leonardo está a cada dia mais próximo dessa rata. E então Mirta fala que já está tudo pronto para elas começarem a fraude da instituição, e garante que elas vão ferrar com Ângela.
Enquanto isso, Ângela conversa com empresários para saber se eles podem apoiar seu projeto, mas não tem muito sucesso com suas abordagens. No hospital, Ed chega para visitar Estrela e pergunta por que ela não comeu nada, e a menina fala que não está com fome, mas Ed diz que só vai dar a surpresa dela quando ela comer. E então Estrela vê o urso de pelúcia na mão dele e pede para segurar e garante que vai comer tudo, e então Ed dá, mas fala que essa não é a surpresa e então manda entrar, e Guilherme chega abraçando a amiga. Estrela fala que Guilherme está caminhando muito bem, mas lamenta porque precisa ficar deitada naquela cama, e o menino fala que se ela não comer vai ser pior. E então ajuda Estrela, que aceita tomar seu café. Por outro lado, Leonardo está em sua sala, quando Ângela chega e conta que não conseguiu nenhuma ajuda para sua clínica, e diz que está muito difícil e que os empresários não querem apoiar, mas garante que não vai desistir, e Leonardo fala que sabe bem disso, e diz que vai ligar para uns amigos de seu pai que têm muito dinheiro, para saber se eles podem ajudar, e deixa Ângela contente. Por outro lado, Abel recebe o resultado de seu exame e diz que não está entendendo, e Elida explica que ele não tem mais infecção e que já pode fazer o transplante para Pablo, e então ele e Luz comemoram. A noite chega, e Ângela está muito feliz porque o amigo de Leonardo deu uma quantia ótima de dinheiro para a clínica. E ela agradece a Léo e diz que ele até merece um jantar, e então ele aceita e diz que a comida do hotel que ele está é horrível, e então Ângela diz que vai cozinhar para ele. Na mansão, Samantha manda uma mensagem para Oscar entrar em contato com ela, e em seguida Elsa chega dizendo que estão procurando por ela. E nisso seu advogado entra e pede desculpas por chegar sem avisar, mas precisava dizer que Álvaro já abriu uma demanda de divórcio. Enquanto isso, Álvaro está com seu advogado e pergunta o que é aquele papel, e ele fala que é a demanda de Samantha exigindo que ele renuncie o cargo do hospital, e que pague por todos os gastos de Clara. E fala que avisou a ele que seria uma indenização milionária. Por outro lado, Ângela chega em casa com Leonardo e Josué, e então ele comenta que cuidar de um bebê é bem difícil, mas com certeza vale a pena. E então Ângela diz que daria de tudo para ter essa vida com ele, Josué, e a bebê dele quando nascer, e Leonardo pergunta se ela realmente aceitaria sua filha, e Ângela diz que sim, mesmo sabendo que Alma jamais aceitaria. E então Leonardo fala que Ângela é o melhor que ele já teve na vida. E ela garante que ele é a vida dela, e então os dois se beijam, e depois caminham até a cama e sentam, e se beijam novamente. Leonardo fala que sonhou muito com esse momento e Ângela fala que o ama, então eles começam a se beijar mais intensamente. Mas nisso Josué começa a chorar e Ângela vai até ele e diz que está com fome. E então Leonardo fala que vai ficar na sala para ela ter mais privacidade. No hospital, Álvaro pergunta para seu advogado se eles podem ganhar essa causa, e ele fala que isso vai demorar um bom tempo, mas Álvaro reclama dizendo que tempo é uma coisa que ele não tem. E então o advogado fala para ele tentar convencer Samantha dizendo que não vai atrás de Ângela. Mas ele fala que ela jamais vai acreditar nele e diz que precisa resolver isso. Mas o advogado fala que ele é mestre em convencer pessoas, e que ele deveria tentar. Na mansão, o advogado fala para Samantha tentar conversar com Álvaro, porque já tem o processo de seu pai aberto,
e então deveria ter seu esposo a seu lado, e que a melhor coisa seria eles se reconciliarem, e dá a ideia de Samantha ir atrás dele, mas ela fala que não vai fazer isso, porque nunca se rende. E nesse meio tempo, Angela fala para Leonardo que Josué quer que eles façam as coisas no tempo certo, e diz que ele ainda está casado com Alma, e então Léo fala que quer estar com ela a todo tempo, e que vai aonde ela for, e diz também que espera um dia ir para Real do Mar, e Angela pergunta se ele está falando sério, e Léo diz que sim, e fala que eles precisam de médicos, e que ele quer ser um deles, e que eles são duas pessoas com o mesmo propósito, e Angela emocionada abraça ele. Álvaro está pensando quando Angela disse que seu filho não deveria crescer com um homem como ele, e que ele prometeu que estaria sempre por perto, e que seria mais fácil ela se desfazer de sua sombra do que dele. E nisso Angela recebe Nancy, que diz a ela que Ramon já depôs a favor de Adela no hospital, e que na próxima audiência o juiz vai dar o decreto, e Angela garante que vai dar tudo certo. Nancy vai embora, e Angela recebe uma mensagem de Álvaro pedindo para ver Josué, e diz que necessita ver ele e ela também, e então Angela fala que o bebê está dormindo, e que ele pode ir no outro dia, e Álvaro diz que só queria ver sua família. E Angela responde que ele pode ver o menino quando quiser, mas em uma hora mais adequada, e então ele fala que não vai conseguir dormir pensando neles, mas Angela sem paciência diz que ele pode ir no dia seguinte, e então Álvaro fica chorando. Enquanto isso, Samantha está bebendo e tomando suas substâncias e dizendo que odeia tudo e todos. No dia seguinte, Ed está com Josué, enquanto Angela arruma suas coisas dizendo que seu dia está muito cheio, porque Pablo vai operar e também tem a audiência no juiz. E então Ed fala para ela ficar tranquila, porque vai cuidar muito bem de Josué. E então Angela agradece ao amigo e se despede. Enquanto isso, Leonardo está olhando uma foto de Sandro e dizendo que pode demorar, mas que vai descobrir quem foi o culpado por sua morte, e diz que sente muito a falta dele, e que queria a presença de Sandro para eles conversarem sobre tudo o que está acontecendo. Em seguida, Júlio chega e quer falar com Léo, mas ele diz que não quer conversar, porque ele e sua mãe são dois mentirosos, mas Sandro fala que isso não é verdade, e que gostaria de começar do zero com ele, e para os dois terem uma relação de pai e filho, mas Léo diz que isso não é possível, e fala que agora vai fazer uma cirurgia e sai da sala. Júlio pega a foto de Sandro e diz que jamais imaginou que Mirta teria escondido algo do tipo. E então agradece ele por ter criado seu filho, e ele ser hoje um homem de bom coração. E nesse meio tempo, Samantha chega no hospital e pergunta por que Gerardo está com tanta pressa, e ele fala que está indo para a audiência de Adela. E diz que mais um plano da Patricinha foi por água abaixo, e deixa ela indignada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.